atividades. Vamos lá? Página 58. De acordo com as observações do nosso feijoeiro, podemos observar na etapa 1 quais são as partes de uma planta: raiz, caule e folhas. Correção, página 59, a etapa 2. Na etapa 2, vocês teriam que observar e analisar a água e a luz. São importantes para a sobrevivência das plantas? Vocês teriam que descobrir, através da observação, da presença de água e luz e da ausência de água e luz. Então, chegamos à conclusão que sim, a água e a luz são muito importantes para as plantas crescerem e se desenvolverem. E nos materiais utilizados, nós usamos feijão, algodão, copo, água e uma caixa para colocar aqueles que não podiam receber luz. Página 61, etapa 3. Na etapa 3 foi realizado a experiência do feijoeiro. Já na etapa 4, concluímos que, de acordo com essa observação, durante 5 dias, o feijoeiro que se desenvolveu normalmente foi o que recebeu água e luz. Vamos lá agora para a página 66, lembrando que na aula anterior falamos da raiz e do caule. Hoje iremos falar das folhas e depois flores, frutos e semente. Vocês acompanharam o vídeo da aula anterior que fala sobre a fotossíntese? Sim, né? A fotossíntese é um processo de transformação de gás carbono e água em glicose com a liberação do oxigênio. Acompanhe agora a leitura e observe as imagens. As plantas produzem o seu próprio alimento e é nas folhas que isso acontece, por meio de um processo chamado fotossíntese. Para que esse processo ocorra, a planta precisa de ar, água e luz solar. Além disso, é através de estruturas presentes nas folhas que as plantas respiram e transpiram, ou seja, que eliminam a água para o ambiente a fim de auxiliar no controle de sua própria temperatura e em outras funções. Observe aí que nós temos agora algumas folhas, né? Primeira folha, da Vitória Régia, muito conhecida. Uma folha de bananeira. Folha de bananeira? Que fruto nasce nela? A banana. Folhas da árvore chamada plátano. E a última, folhas da planta chamada hosta. Essa eu não conhecia. E vocês? Vocês conheciam essa folha? Página 67. Agora vamos falar das flores, frutos e sementes. Mas vale lembrar que as flores e os frutos não são produzidos por todos os tipos de plantas. Acompanhe a leitura. Algumas plantas produzem flores, que são as partes responsáveis pela reprodução, ou seja, pelo processo de formação dos frutos e das sementes, a fim de dar origem a outra planta. Os frutos são os responsáveis por proteger as sementes e por espalhar essas sementes em outros ambientes. Já a semente é a parte da qual se origina outra planta. No slide de vocês vão estar visualizando flor do pé de mamão, fruto do pé de mamão e semente do fruto de mamão. Você já observou que algumas plantas
parecem se movimentar em direção à luz solar? Confira no box da página a seguir um exemplo e a explicação desse fenômeno. Aplicando a ciência, página 68. Vocês observaram o que a professora Sueli falou na página anterior? Que tem algumas plantas que giram procurando a luz do sol? Então vamos lá, nós vamos conhecer uma. O girassol é uma planta que parece se movimentar em direção à luz do sol. Isso acontece porque o lado da planta que não recebe luz cresce menos do que o lado iluminado, fazendo com que a planta se incline em direção ao sol. Esse fenômeno é conhecido como fototropismo e só acontece enquanto a planta está crescendo. Quando ela atinge a fase adulta, o fototropismo deixa de ocorrer. Os girassóis são as plantas mais conhecidas por fazer esse movimento diariamente em direção ao sol. Mas todas as plantas realizam esse tipo de movimento, porém de forma menos perceptível, com as folhas mais expostas à luz. As plantas conseguem aproveitar melhor a luminosidade, aumentando a sua produção de alimento. Observe na apostila de vocês, está a imagem plantas de girassóis voltadas para a luz solar. Vamos continuar. Como você viu, existem muitas plantas com características diferentes. O que todas têm em comum é a necessidade de ar, água, luz e sais minerais para viver. Esses elementos são utilizados pelas plantas a fim de que elas produzam o próprio alimento para poder crescer e respirar. Sendo assim, esses elementos são necessários para a manutenção da vida das plantas. Vamos às nossas atividades do dia. Mãos à obra. Página 69. Terá uma música Planta Bambolê do Palavra Cantada para vocês ouvirem no final desse vídeo. Vamos ler um trechinho dela. Quando eu nasci, a crise me pegou. Não era sim mais semente, mas também não tinha flor. Vamos à pergunta. Quais são as partes das plantas que não foram citadas nesse trecho da canção? Qual será, turminha? Exercício 2. Observe as imagens a seguir e circule os elementos necessários para a manutenção da vida das plantas. Então, vocês vão observar essas imagens e vão circular os elementos necessários. Página 70, mais uma atividade no exercício 3. Encontre no caça-palavras as partes das plantas. Depois, escreva a função de cada uma delas nos espaços indicados. Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho o caça-palavra. Quais são as partes das plantas? Então, eu tenho dúvida, eu não lembro. Volta um pouquinho na sua apostila também. Pegou todas as partes das plantas? Acha que no caça-palavra. Pode ser na horizontal ou na vertical. Então, olha todas as linhas na horizontal, depois olha na vertical, tá? E embaixo, vocês têm que escrever qual é a função de cada parte da planta. Da raiz, qual é a função da raiz? Eu não lembro o que a raiz faz. Então, volta lá na página 64. Depois do caule, página 65. Depois da folha, 66. Da flor e do fruto. Segundo ano. Boa atividade, hein? É todas bem fácil. Vamos continuar para a próxima. Já na página 71, nós temos o exercício de número 4.
A imagem a seguir apresenta a obra Girassóis, de Vicente Van Gogh. Vocês conhecem, nós já fizemos essa obra aqui na escola Caminhar, não é verdade? Embaixo tem algumas perguntas. Quais as partes da planta podemos identificar na pintura? Assinale com um X as respostas corretas. Então, ó, nesta figura, o que você consegue identificar? Não é o que ela tem, tá bom? É o que você consegue ver, identificar. Raiz, caule, folhas, flores ou frutos. Assinale com um X. Vamos lá? Agora, turminha, vamos ao procedimento de ciências. Nós escolhemos uma página da apostila, a página 70 e o exercício 3. Nós escolhemos esse exercício porque nós já estamos abordando o assunto das partes de uma planta. Então, no exercício 3, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão encontrar no caça-palavra as partes da planta. Depois que vocês encontrarem as partes da planta, logo embaixo terá 3 colunas com as partes das plantas para vocês escreverem com detalhe qual a função de cada parte de uma planta. Vocês vão escrever no espaço da página 70 do livro de ciências. Combinado, turminha? Façam, pesquisem com capricho a função de cada parte da planta. Segundo ano, bons estudos! Beijos! Até a próxima aula!